Olá pessoal, tudo bom? Vamos gravar mais um vídeo e nesse vídeo nós vamos trabalhar um tema que eu já venho trabalhando nele há alguns dias e parece que quanto mais eu trabalho nele, mais as pessoas não entendem o que eu falo. E o tema dessa análise que nós vamos fazer é o seguinte tema: o mito do dom de línguas como evidência do batismo no Espírito Santo e enchimento do Espírito. Então é o mito das línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo e enchimento no Espírito Santo. Então esse é o tema, porque biblicamente falando não tem prova bíblica, prova escriturística que me dê base para montar uma doutrina em cima de algo que foi inventado pela tradição pentecostal. Eu só posso provar uma doutrina biblicamente. E biblicamente, essa evidência do falar em línguas como prova do batismo não tem prova escriturística. Então, o meu ponto aqui é derrubar esse mito, que foi criado com mais de 100 anos de história. Isso começa com as Assembleias de Deus e vai para todas as igrejas pentecostais, todas elas, e neopentecostais também. Dizem que uma pessoa, para dizer que ela foi batizada, ela tem que falar em línguas estranhas e embasa isso na Bíblia. Só que, biblicamente falando, isso é um mito, uma falácia. Não existe prova bíblica de que falar em línguas é prova de batismo com o Espírito Santo. Esse é um ponto. Segundo ponto que eu quero deixar bem claro aqui é que eu sou pentecostal, faço parte da Assembleia de Deus, nosso ministério é independente, nada a ver com Belém, com Ipiranga, com Madureira, com ninguém, nosso ministério é independente. Creio na manifestação dos dons do Espírito Santo, creio na pessoalidade do Espírito Santo, creio na Trindade Santa, e creio que os dons se manifestam em nossa atualidade. O que eu não creio, é o que é ensinado, é que evidência de batismo no Espírito Santo é falar em línguas. E aí vão lá para Atos capítulo 2, aonde a palavra batismo em Atos 2 nem entra em questão. Então nós vamos ver aqui do que fala Atos capítulo 2 para nós compreendermos. E eu vou usar um princípio aqui da hermenêutica que diz que a Bíblia interpreta a si mesma. Então a própria Bíblia vai me mostrar se falar em línguas é sinal de batismo no Espírito Santo ou não. Então esse é um ponto que eu queria deixar bem claro aqui para nós entendermos. Então essa é a ideia de que sinal de batismo falar em línguas é evidência do batismo do Espírito Santo, ela não procede e não é bíblica. Outro ponto, não foi só a línguas que aconteceu como evidência ali da manifestação do Espírito. Vamos ler o texto, em que ele diz assim, o versículo 2, de repente veio do céu um som como um vento forte, primeiro sinal, depois apareceu lá as línguas distribuída entre eles como língua de fogo e pousou sobre cada um deles. Então nós temos dois sinais aqui. Dois sinais. Qual é o primeiro sinal? Teria que, se isso é bíblico, se isso é prova bíblica de batismo no Espírito Santo, então por que eu elegi só um sinal e deixei o outro? Sendo que aconteceu dois sinais lá. Então teria que aparecer esse som como vento impetuoso, e essas línguas flamejantes por cima da cabeça das pessoas ali que estão sendo batizadas. Esse é um ponto. Então, já começa errado aí. Por que eu elejo só um sinal e deixo o outro? Outro ponto. O que está acontecendo aqui em Atos capítulo 2 é o mesmo que acontecia no Antigo Testamento. Ora, quando Deus iria comissionar um profeta, um sacerdote, um rei, alguém para realizar uma tarefa específica, diz a palavra que Deus o enchia com o Espírito Santo. Isso aconteceu com Moisés, isso aconteceu com Davi, isso aconteceu com Gideão, isso aconteceu com Sansão, isso aconteceu com os profetas,
todos eles foram cheios do Espírito Santo e nenhum deles falaram em outras línguas. Ora, sinal de batismo, sinal de enchimento, não é o falar em línguas? Então, todos esses aqui, nenhum deles foram cheios com o Espírito Santo. Ao passo que a Bíblia ensina que todos foram cheios com o Espírito Santo para uma tarefa específica. Então, aquilo que aconteceu no Antigo Testamento está se repetindo agora em Atos capítulo 2. Por quê? Os discípulos estavam reunidos no cenáculo, esperando esta promessa desse revestimento. Lá não fala batismo, e o próprio texto lá de Atos 1:8, se nós lemos lá em Atos capítulo 1, e o versículo 8 diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Eu posso traduzir aqui também: recebereis capacidade, ou serão capacitados com o poder do Espírito Santo. E o versículo 8 já está dizendo qual é o propósito desse enchimento. E ser-me-eis testemunha, ele vai dizer, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então, o enchimento do Espírito, ou a capacitação do Espírito, o capítulo 1, verso 8 já está dizendo qual é o propósito. Propósito para evangelizar. E também não diz que a evidência de que está cheio do Espírito Santo é falar em línguas estranhas, só diz que encherá. Mas nós somos partes iguais. Então, mesmo que aconteceu no Antigo Testamento, está acontecendo aqui. Deus derramando do seu Espírito sobre os discípulos, os capacitando com o poder do Espírito para uma tarefa. Qual a tarefa? Que foi dita em Atos 1:8. Evangelizar. E todas as ocorrências onde ocorreu esse enchimento do Espírito, todas elas estão ligadas intrinsecamente com a obra evangelizadora. Então tem um problema sério aqui. Se eu digo que falar em línguas é evidência de batismo e ser cheio do Espírito Santo, o que fazer com os profetas, o que fazer com esses textos e com os textos que nós vamos ler agora? Leia comigo, acompanhe, nós vamos ler muitos textos aqui. Leia comigo em Atos, no capítulo 9, e o versículo 17. Que diz assim, olha, Atos 9:17. Então Ananias foi e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho, por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheios do Espírito Santo. Ora, o apóstolo Paulo foi cheio do Espírito Santo aqui neste evento e também não falou em línguas, então quer dizer que ele não foi cheio do Espírito Santo. Então quer dizer que ele não foi revestido com o Espírito Santo porque ele não falou em línguas. Então veja a falácia desse mito criado que se criou em torno das línguas estranhas. Olha o que diz mais em Atos, nós vamos ler texto muito mais complicado do que esse aqui. Lucas capítulo 1, versículo 15. Que vai falar sobre João Batista. Olha o que diz Lucas 1,15. Pois ele será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo já no ventre materno. E o interessante é que quando há um encontro entre Maria e Isabel, ela sente o menino sente a virtude do Espírito, e mexe dentro do ventre de Isabel. E isso está dito no próprio texto que nós lemos aqui. Olha só, abra comigo lá, quando Maria visita Isabel, olha o que diz o texto. Eu estou no capítulo 1 ainda, e eu estou no versículo 41. Ouvindo esta saudação de Maria, quem? Isabel ouvindo a saudação de Maria, presta atenção, a criança lhe estremeceu no ventre. Então Isabel ficou possuída do Espírito Santo. Ou seja, Isabel foi cheia do Espírito Santo e depois ela falou em línguas estranhas. Não é isso que está dito no texto?
Ela foi cheia e depois ela falou língua estranha? Vamos ver. Olha que diz o versículo de número 42. Isabel exclamando em língua estranha. E exclamou em alta voz: bendita és tu entre as mulheres, e bendito o fruto do teu ventre. E de onde me provém que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Aí depois no versículo 46, há um cântico, um cântico de Maria ali. Mas nós vemos que Isabel, cheia do Espírito Santo, não falou uma única língua estranha, para evidenciar que estava cheia do Espírito Santo. Mas o que ela fez, ela falou em aramaico, dizendo que Maria era bem-aventurada, pois está dentro do seu ventre o ente querido. Então, aonde está a tal da evidência? Aonde está a tal da prova que batismo no Espírito Santo, a evidência é falar línguas estranhas? E outra, Atos 2 não está falando de batismo, Atos 2 está falando de enchimento. Batismo no Espírito fala em Efésios, fala em 1 Coríntios, não em Atos 2. Atos está falando de enchimento. Mas vamos lá, tem mais texto aqui para nós lermos. Vamos ler aqui um texto curioso também, de Lucas capítulo 4 e o versículo 1. A Bíblia interpreta a si mesma. É a primeira regra de hermenêutica. Ela interpreta a si mesma. E para eu fundamentar uma doutrina, eu tenho que ter embasamento bíblico. Eu estou embasando que essa ideia de que falar em línguas estranhas é sinal do batismo no Espírito Santo é um mito, porque não tem respaldo bíblico. E o que eu estou dizendo aqui é que ser cheio do Espírito Santo, ou batismo no Espírito Santo, nada tem a ver com o tal da evidência falar em línguas estranhas. Porque nenhum desses que nós estamos vendo aqui estavam cheios do Espírito, e nenhum deles falou em línguas estranhas para exemplificar que estavam cheios do Espírito Santo. Olha o que diz Lucas capítulo 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito para o deserto. Mas vamos ler ainda. E vê só. Jesus cheio do Espírito. Por um acaso, nós vimos algum texto dizendo que Jesus falou línguas estranhas durante seus 3 anos de ministério terrestre? E ele foi um homem extremamente cheio do Espírito Santo? Então, essa ideia de que falar em línguas é sinal de estar cheio do Espírito Santo está caindo por terra, porque o nosso mestre foi cheio do Espírito Santo e não falou uma única língua estranha. Então, isso não é evidência. Evidência de um crente cheio no Espírito Santo, já vou me adiantar aqui, é o que está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22, que exemplifica na sua vida o fruto do Espírito. Mas vamos lá, vamos ler mais textos aqui. Vamos para Lucas, deixa eu ver se é esse texto mesmo, capítulo acho que de número 13. Tem muitos textos aqui, eu selecionei só desta gama de textos que a gente tem para analisar esse assunto. Eu selecionei só alguns textos, mas tem vários outros. Vamos passar direto para Efésios. Efésios capítulo 5 e o versículo de número 18. Esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas não tem problema não. Preciso que você entenda o que eu estou dizendo e preciso provar biblicamente o que eu estou dizendo. Efésios capítulo 5, versículo 18, nos diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui também não tem nada a ver com línguas estranhas. Eu vou dizer para você onde está o foco de Atos capítulo 2 já já. Vamos ler mais um texto em Atos. O pessoal fala em Atos, então vamos ler em Atos capítulo 6. E o versículo de número 3. Vamos ver mais uma coisa interessante aqui. Atos 6 e verso 3. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Olha o versículo 5 do mesmo capítulo. Ao parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Ora, Estevão lá no seu martírio, por um acaso, ele falou alguma língua estranha? E os demais que estão listados aqui?
A Bíblia diz que eles eram homens cheios do Espírito Santo. E não era a língua que evidenciava que eles estavam cheios do Espírito Santo. O que evidenciava o estar cheio do Espírito Santo da vida desses homens aqui era a entrega que eles tinham em relação à pregação do Evangelho. Vamos ler mais ainda em Atos capítulo 11. Eu preciso provar para você que isso é uma falácia. 11, capítulo 11, versículo 19, onde os discípulos são chamados de cristãos. Então, Atos 11, 19, diz assim: então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, e enviaram a Barnabé até Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Verso 24. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Quem que era homem bom e cheio do Espírito? Está falando de Barnabé. E Barnabé chega ali na região da Antioquia, se alegra por ver a graça de Deus, graça não no sentido graça de falar em línguas estranhas, a graça de Deus em estar salvando pessoas na região da Antioquia. Então, querido, perceba uma coisa. O foco de Atos 2 está no lugar errado. O foco de Atos 2 não é línguas estranhas. O foco de Atos 2 e todos os textos que nós estamos lendo aqui, o foco está na questão do enchimento do Espírito. O foco não está em línguas estranhas. O foco está em que os discípulos foram cheios do Espírito Santo para realizar a obra evangelizadora. Ora, o texto prova por si só que para ocorrer o enchimento, que ocorre constantemente, é necessário já ter havido o batismo anterior a este evento. Então, Atos 1, 8, Atos 2, ele já prova por si só que aqui está ocorrendo um enchimento de um batismo que já aconteceu anteriormente. Porque nós estamos falando de revestimento. Você está vestido e você precisa de um revestimento. Eu estou com essa camisa e vou me revestir com um casaco para ficar mais aquecido. É o que está acontecendo aqui. Não está tratando de batismo, está tratando de um revestimento. Está tratando de um poder a mais, uma graça a mais para realizar a obra evangelizadora. Então, por aqui de cara, nós já estamos vendo que esse mito de que batismo no Espírito Santo, a evidência a falar em língua estranha, cai por terra completamente pela palavra de Deus. Mas nós vamos ver mais textos ainda, vamos ver mais algumas declarações interessantes ainda a respeito dessa questão. Agora, a Bíblia ela usa algumas expressões para falar sobre esse estar cheio. Ela fala de ficar cheio, que também pode falar de batismo, mas a ideia é de ficar cheio do Espírito. Ela fala também de derramamento do Espírito, que está lá no capítulo 2, do verso 17 ao 18. No capítulo 10, versículo 45, também fala desse derramar do Espírito. Em 10, 47 também fala desse recebimento. Mas o ato básico de receber o Espírito pode ser descrito como ser batizado ou cheio. Mas o verbo batizar não se emprega para experiências subsequentes. Vou explicar. Eu posso até usar o vocábulo batismo, mas não está no texto. Eu posso até usar o vocábulo batismo, mas com a ideia, pelo contexto que nós estamos vendo aqui, com a ideia de enchimento, revestimento do Espírito e nunca batismo do Espírito. Porque o batismo, para ocorrer o que está aqui em Atos,
1:8 em Atos 2, tem que ocorrer o batismo antes. Se o batismo não ocorrer antes, esse enchimento não tem condição de acontecer. Mas vamos caminhando, a gente vai entender. Devemos notar, outro sim, que aquilo que mais tarde aconteceu a Cornélio, a sua família, foi o mesmo que aconteceu no Pentecoste. Ora, vamos ler lá. Aí você pode falar, mas e Cornélio e sua família lá? Vamos ler. Eu vou explicar. Atos capítulo 11 e o versículo de número 15. Quando, porém, comecei a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E mais para frente ainda vai dizer, vamos continuar a leitura aqui, ó. Então me lembrei da palavra do Senhor quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizado com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou, quando cremos no Senhor, quem era eu para que pudesse resistir? E ouvindo ele estas coisas, apaziguaram-se, glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios foi por Deus concedido arrependimento para a vida. Então, o mesmo que ocorreu lá, e Pedro está dizendo, o mesmo que ocorreu conosco lá, ocorreu também na casa de Cornélio. Agora, vamos lá, você pode estar perguntando, mas eles falaram em língua. Eu vou explicar a você, vamos lá. Vamos ler o versículo, no mesmo capítulo que nós estamos aí, aliás, no capítulo 10, olha só. Capítulo 10, vamos ler a partir do verso 44, aonde o Espírito cai sobre o gentio. E eu vou explicar aqui o que está acontecendo aqui. Ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito. Ou seja, eles foram cheios do Espírito também, assim como aconteceu com os apóstolos lá no cenáculo. Continuando a leitura aqui, verso 46. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar água para que não seja batizado estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? E ordenou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Então lhes pediram que permanecessem com eles por alguns dias. Ora, eu vou explicar para você por que ocorreu o fenômeno línguas aqui. E nós vamos ver outro caso também, que aconteceu em Samaria. Ora, nós estamos falando de um evangelho que está começando a se propagar. Nós estamos falando de um Pedro que tinha a mente, a visão extremamente judaica, porque o judaísmo ele é exclusivista, ele acha que a salvação é só para ele, que as bênçãos é só para ele, e a visão de Pedro até então era uma visão curta, porque ele achava que esse derramar do Espírito dizia somente aos judeus. Então quando ele vai na casa de Cornélio, começa a pregar lá, e o Espírito os enche com poder, eles começam a falar em línguas estranhas para que Pedro pudesse entender que a salvação não era só para os judeus, mas a salvação também era para os gentios. Por isso que o evento aqui se repetiu novamente. Por isso que o falar em línguas estranhas aqui, ele se repetiu novamente para evidenciar para os judeus que a salvação também era para os gentios. Então Deus repetiu o mesmo evento de Atos 2, ele repete aqui para ficar bem claro que a salvação é para todos e que o enchimento do Espírito ou o batismo do Espírito é para todos e não só para alguns, como é pregado em nossas igrejas. Por exemplo, um crente nas igrejas pentecostais que não fala língua estranha, ele é considerado um crente de segunda linha. Ele não é nem considerado crente, porque logo te pergunta: você é crente? Ah, sou. Você é batizado do Espírito Santo? Ah, não sou. Ah, então, quer dizer, então você não é tão crente assim. Ora, meu irmão, isso é uma ignorância cavalar. Uma ignorância cavalar. Desde quando
essa questão desse enchimento do Espírito, ou esse batismo, como eles querem falar aí, é a porta de entrada. Ora, enchimento é uma coisa, batismo é uma coisa. Batismo precede enchimento. Não enchimento precede batismo. Batismo precede enchimento. E eu vou mostrar para vocês que o batismo acontece, não está acontecendo em Atos 2, mas ele aconteceu muito antes desse Atos 2 aqui. Eu vou mostrar para vocês já já. Agora vamos para outro caso curioso. Atos capítulo 8, versículo 17, que lá também ocorreu a questão do enchimento. Vamos ler. Atos capítulo 8, versículo 14 em diante. Ouvindo os apóstolos que esperavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, e estamos falando aqui de um povo que tinha uma rivalidade muito grande. Nesse período aqui, a rivalidade entre samaritano e judeu já durava mais de 400 anos de rivalidade. E olha o que o texto está dizendo. E ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Tipo assim, vamos enviar Pedro e João para ver que se o que está acontecendo lá de verdade é a salvação em Cristo Jesus lá. Verso 15. Os quais descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente havia sido batizado em nome do Senhor, batismo em águas. Então lhes impunham as mãos e recebiam esses o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão que pelo fato de imporem os apóstolos as mãos era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro. Ele já vai contar a história desse Simão. Ora, aqui também houve necessidade. E se houve o falar em línguas estranhas aqui também, houve a necessidade para que quebrasse aquele estigma entre judeu e samaritano. Mas, querido, falar em línguas não é evidência de batismo. E eu estou provando para você isso. Já provei isso nos textos que nós lemos atrás lá. Estou provando e vou continuar provando para você que falar em línguas não é evidência de batismo no Espírito Santo, porque Atos 1:8, Atos capítulo 2 não fala de batismo, mas fala de enchimento. O batismo fala em outro lugar que eu vou mostrar a você. Tá? Vamos lá. O batismo é para todos. Todos. Por que eu estou dizendo todos e todos enfaticamente? Porque no nosso meio, parece que essa questão do batismo é para os espirituais, os mais espirituais. Os menos espirituais não recebem. Ora, aonde que arrumaram isso? Aonde que inventaram isso? Aonde na Bíblia que eles conseguiram achar que o batismo do Espírito é só para alguns e outros não? A Bíblia é clara, o batismo é para todos, para todos. Todo crente deve possuir o Espírito Santo, pois de outro modo nem crente, ou seja, nem crente a pessoa é. Se a pessoa diz que vem para o Evangelho, não foi batizado no Espírito Santo, nem crente ela é. Então todo cristão tem que ser batizado no Espírito Santo. Todo crente é nascido do Espírito. Olha lá o que diz em João, capítulo 3. Eu sei que esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu preciso e quero que ele fique longo, porque eu preciso dar a prova cabal pela própria Bíblia que esse mito de que falar em línguas é evidência de batismo não tem procedência bíblica. Olha o que diz João, capítulo 3, versículo 3 em diante. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Ora, se, meu queridão, Atos 2 lá é batismo, então o que faz com aquele povo que se converteu? Que não fala uma língua estranha? Então vou dizer que ele não é batizado no Espírito Santo, também vou dizer que ele não tem parte no reino de Deus, é isso então? Vamos continuar a leitura aqui. Verso 4. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Nicodemos estava entendendo. Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aqui Jesus já está dizendo quando ocorre o batismo.
O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E Cristo já está dizendo quando ocorre o batismo, meu filho. O batismo no Espírito Santo acontece no ato da conversão. É ali que acontece o batismo no Espírito Santo. E a língua não é evidência de batismo no Espírito Santo, meu Deus do céu. Da onde que esse povo arrumou essa doutrina que não tem nem base bíblica? O próprio Cristo já está dizendo, mostrando que é no ato da conversão é que eu sou batizado, que eu sou selado, que eu sou cheio do Espírito Santo. Aí sim, lá na frente vai acontecer o revestimento, que acontece continuamente em nossos dias, o revestimento, porque batismo aconteceu no ato da conversão. E eu vou mostrar daqui a pouquinho mais um texto que vai provar o que eu estou dizendo. Olha o que diz lá na epístola de 1 João, capítulo 5 e verso 1. Eu fico até triste, eu falo, ensino, mas esse povo continua na burrice, não quer ver, não quer enxergar a realidade da palavra de Deus. Eles preferem abraçar a tradição, porque é mais fácil, né, ser pensado do que pensar. Eles preferem ficar agarrados a uma tradição que não tem respaldo bíblico para continuar com essa doutrina espúria, com essa doutrina que divide o povo, com essa doutrina que coloca muitas pessoas como crente de segundo escalão. Não é isso, a Bíblia não ensina isso, a Bíblia não mostra isso. Olha o que diz João capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que gerou, também ama ao que dele é nascido. Quando eu sou batizado? No ato da conversão. E aqui eu vou bater até o final agora. No ato da conversão é que eu sou batizado. Eu vou guardar 2 textos aqui para provar o que eu estou dizendo, além desses aqui. Olha só. Todo crente é habitado pelo Espírito Santo. Todo aquele que se converteu, entregou sua vida de fato, de verdade a Jesus, ele é cheio do Espírito, ele é habitado pelo Espírito. Quando fala de enchimento, fala de habitação. Olha o que diz em 1 Coríntios, capítulo 6 e versículo 19. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Olha Paulo dizendo, meu Pai do céu. Todo aquele que recebe a Cristo, todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que professa Cristo, ele já está habitado pelo Espírito, ele já foi batizado pelo Espírito. Olha mais, eu preciso ler com você, gente, que eu tenho que provar. Eu tenho que provar pela Bíblia. O que eu estou falando não é invenção, não é tradição, é Bíblia pura. Língua não é evidência de batismo no Espírito Santo. Não é e nem nunca foi. A língua estranha tem o seu lugar e tem o seu propósito, mas ela não é sinal, evidência de batismo no Espírito Santo. Vamos ler mais. Vamos lá para Romanos, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 9 a 15. Olha o que diz aqui, Romanos capítulo 8, a partir do versículo 9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Ora, meu Deus do céu, então quer dizer que o crente que não fala línguas estranhas não é batizado no Espírito Santo. Se ele não é batizado no Espírito Santo, ele não é do Senhor. E o que a gente faz com esse povo todo que está aí? O que a gente faz com esse povo todo? Vamos ler, vamos continuar lendo mais um cadinho. Aqui, o verso 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida, por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito, que em vós habita. Vamos mais ainda, verso 12.
Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne como constrangido, a viver segundo a carne. Porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, guiados. E a Bíblia diz guiado por língua estranha, não, meu querido. A Bíblia diz guiado pelo Espírito. Não é a língua que guia, é o Espírito que guia o cristão. É o Espírito que nos guia. Então, da onde arrancaram essa falácia, esse mito que se criou em torno de Atos 2, que nem de batismo fala de enchimento, e Paulo está dizendo que nós somos guiados pelo Espírito, independente se falamos língua estranha ou não, somos guiados pelo Espírito de Deus. Mas tem mais, irmão, tem mais, vamos lá. Vamos ler mais um cadinho aqui. Tem problema se o vídeo ficar longo não, prefiro que ele fique longo e a linha de raciocínio siga ela todinha e você compreenda o que eu estou falando. E creia no que a Bíblia está dizendo. Estou lendo a Bíblia para você e explicando segundo a palavra de Deus. Olha o que diz em João capítulo 2, versículo 26. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que... Aliás, eu estou acho que em segundo João. Não, pula, esquece esse texto, irmão. Vamos, não é esse aqui não, acho que está lá em Gálatas, deixa eu ver aqui. Gálatas, deixa eu ver esse aqui, se é esse mesmo. Aqui, ó, isso, não é João, não esquece João. Gálatas capítulo 4, versículo 6, olha o que diz. E porque vós sois filhos de Deus, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ora, o Espírito foi enviado só para você que fala língua estranha, queridão? Ou foi enviado para todos? A Bíblia não diz que o Espírito só foi enviado para quem fala língua estranha. A Bíblia diz que o Espírito foi enviado para todos, e não para uma classe, uma casta especial. Porque é assim que eles se veem. Eles se acham espirituais, eles se acham melhores, eles se acham tendo acesso completo a Deus porque eles falam línguas estranhas. E vou dizer mais, a língua estranha que esse povo está falando é tão estranha que até Deus desconhece. Nem Deus sabe que língua que é que vocês estão falando aí, minha gente. De tão estranha que ela é. Mas tem mais aqui. Todo crente possui o que se chama de batismo no Espírito Santo. E aqui eu provo cabalmente aonde acontece o batismo no Espírito Santo. Abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 12, que a crentaiada gosta desse texto aqui, que é uma maravilha. Olha o que diz 1 Coríntios, aonde acontece o batismo. Capítulo 12, versículo 3. Por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma, anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer, Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Quem é que diz que Jesus Cristo é o Senhor? Quem é que vive como se Cristo sendo o Senhor? O que fala em língua estranha, é isso que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo que aquele que não estiver cheio do Espírito, aquele que não for batizado no Espírito Santo, não pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. E ele não está falando de línguas estranhas, ele está falando de pessoas que foram batizadas, cheias do Espírito Santo. Essas sim falam Jesus Cristo é o Senhor. Irmão, se você fala língua estranha ou não, mas no ato da conversão, ali você foi cheio, você foi batizado pelo Espírito Santo. Porque é impossível alguém que não seja batizado no ato da conversão continuar diante de Jesus Cristo, tendo Ele como Senhor e vivendo como que se Ele de fato fosse seu Senhor. Ninguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor se não for pelo Espírito. É no ato da conversão, quando eu levanto minha mão, que eu recebo Jesus, que eu sou batizado com o Espírito Santo para viver o Evangelho de Cristo. Mas tem mais, verso 13. Olha só, vamos ver se tem dois batismos, porque aí, para explicar para mim, eles inventaram a segunda bênção. Então eles dizem o seguinte, não, mas tem, na conversão sim, tem o Espírito, ele recebe o Espírito, tá bom, tem o Espírito. Mas tem a segunda bênção, aí eles vão colocar a segunda bênção lá em Atos 2, vai dizer, não, aí lá é batismo. Tá?
Não, aqui ele só recebeu. Na hora da conversão ele só recebeu o batismo. Mas ele só recebeu o Espírito. O batismo ele vai receber só lá em Atos capítulo 2. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Olha o que diz aqui. Olha o que diz aqui. 1 Coríntios, tá? Que vocês gostam muito aí. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Olha os qualificativos aqui, meu Deus do céu. Olha os adjetivos aqui, todos. Olha só, meu irmão. Todos. Eu vou ler de novo. Pois em um só Espírito. Aonde está esse segundo Espírito aí que vocês inventaram? Aonde está essa segunda bênção aí que vocês inventaram? Ah, no ato da conversão ele recebe o Espírito, mas é um Espírito. Não é um Espírito. Agora, batismo vai ter lá em Atos 2. Vocês estão se contradizendo, minha gente. O próprio Paulo está dizendo aqui, ó. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados. E aqui não fala nem de língua, porque Paulo nem está vislumbrando essa ideia de língua aqui. Por que ele não está vislumbrando? Porque em Atos capítulo 2, vocês aí colocaram o foco no lugar errado. Vocês colocaram o foco de Atos 2 na línguas estranhas. E o foco de Atos 2 não está na línguas estranhas. O foco de Atos 2 está no enchimento, no revestimento do Espírito Santo para uma obra específica. Qual obra específica é essa? Evangelização. E se você pegar todas as ocorrências que eu li, já foi no vídeo aí, depois você volta atrás aí e vê, todas as ocorrências onde ocorreu a manifestação do Espírito com línguas, está ligado com a obra de evangelização, meu irmão. A capacitação de poder tem a ver com obra de evangelização, não só para você ficar falando línguas estranhas, essas línguas que nem Deus sabe que língua é essa que você está falando aí, porque se é estranha não é sua, se é estranha não é aprendida, se é estranha não é dominada, porque a gente vê muita gente dominando, falando língua estranha a qualquer hora o cara está falando línguas estranhas. Se é estranho você não pode aprender, se é estranho você não pode decorar. Como é que se a gente vê esse negócio decorado, a pessoa começa a falar uma língua lá que ninguém sabe que diabo é aquilo que ela está falando? Um troço que já caiu na rotina, já faz parte da vida dela. Isso aí não é língua estranha. Língua estranha é quando há de fato um mover do Espírito e o Espírito nos leva a falar em línguas estranhas de fato e de verdade. E eu vou provar para você. E vou dizer mais a você que em Atos 2 só aconteceu línguas estranhas por conta das nações que ali estavam representadas. 13 nações que ouviram falar das grandezas de Deus em sua própria língua. Eu vou falar isso mais à frente. Vamos ler mais um texto aqui. Então, eu quero ler um outro texto aqui que está lá em Efésios, se eu não estiver enganado. Efésios... capítulo 4, ó, Efésios capítulo 4, e o versículo, deixa eu ver aqui, ó, capítulo 4, versículo 3, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ora, a ideia deles é a seguinte, uns são batizados, porque uns falam, né? E quem não fala não é batizado. Ora, como é que esse texto vai se cumprir aqui? Como é que esse texto vai se cumprir? Na unidade do Espírito, no vínculo da paz. Aonde é que esse texto vai se cumprir aqui? Se uma parte é batizada